Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Do Jessen Vieira. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro vai atrás de mais jogadores? Tem mais negociações em andamento? Sobre a multa do KJ baixar para o ano que vem. Procede? Vou começar do começo. O Cruzeiro não fechou o ciclo de contratações para 2026. Mas eu, se fosse vocês, não esperaria por grandes nomes. Por exemplo, Almada. Não vai ser contratado. O Cruzeiro entende que já fez um movimento muito alto e muito grande, contratando o Gerson, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro da América do Sul, 27 milhões de euros fixos. Contando as comissões, o valor chega a quase 30 milhões de euros, tá? Vão ser feitos ajustes, eventualmente um movimento ou outro, algum jogador que custe um valor razoável. Sobre zagueiro, o Cruzeiro andou procurando zagueiros. O Cruzeiro quase fechou com o Vitão, porque tinha a expectativa de que o Jonathan Jesus fosse embora. O Cruzeiro conversou com o Joaquim, que pertence ao Tigres. O Cruzeiro gosta do Murilo do Palmeiras, mas nem chegou a abrir negociação. Com a manutenção do Jonathan Jesus, é até um pedido do Tite e também uma desistência do Zenit, dá para dizer que o Cruzeiro, nesse momento, não tem a zaga como prioridade. E agora ele está atento aos movimentos. Sobre a multa do KJ. O Caio Jorge... O Cruzeiro ainda nem anunciou de forma oficial, mas o Caio Jorge aceitou uma prorrogação do contrato. O vínculo atual terminaria em 28, vai ser estendido até 2030. O principal motivo dessa renovação é o salário. O Caio Jorge ganhava, vou ser bem preciso, R$ 1.350.000 por mês. O Flamengo, para levá-lo, havia feito uma proposta de pouco mais de R$ 2 milhões. Só para ser bem preciso, o Cruzeiro não igualou a proposta que o Flamengo fez, mas vai bancar ao Caio Jota nesse novo contrato algo próximo a R$ 2 milhões mensais, tá? Foi a forma que o Cruzeiro encontrou para deixar o atacante, que teve oferta de 35 milhões de euros, satisfeito com a permanência no clube. E aqui que vem a pergunta do Jessen. O staff do Caio Jorge vazou para setoristas do Flamengo, ou vazou para o Flamengo, que vazou para setoristas do Fla, que o novo contrato prevê uma redução, prevê uma multa menor para a saída para clubes brasileiros a partir de 2027. Essa multa de 30 milhões de euros. Eu até estranhei a possibilidade de um time brasileiro tirar o Almada do Atlético. Pois é, mas é que os clubes brasileiros atingiram, especialmente o Palmeiras, o Flamengo Palmeiras, o Flamengo e o Cruzeiro, eles atingiram um patamar financeiro tão alto que os caras podem sonhar em contratar o Almada. 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos é algo possível. Vamos juntos com as quentes do dia nesta sexta-feira. Preparação encerrada. Estreia do técnico Tite neste sábado, hein? 18h30, Mineirão. O Cruzeiro diante da equipe do Pouso Alegre. Às 18h30, como eu disse, vamos transmitir, hein? Aqui na Samuca TV, mais de 25 mil torcedores já garantidos. E o Cruzeiro até pediu aí para aumentar a previsão de público para 40 mil torcedores. Então você que ainda não comprou, ingresso.cruzeiro.com.br, terá um time legal, hein? Pelo que a gente apurou, tem aí o Cruzeiro com alguns garotos, com os jogadores precisando mostrar aí neste início de trabalho do técnico Tite. E vamos aguardar, claro, a formação, né? Quando a gente pensa aí no time provável do Cruzeiro, não quero aqui arriscar porque vai ser o primeiro time do técnico Tite, então muita coisa pode acontecer, mas, por exemplo, Otávio deve ganhar essa chance no gol, Cauã Moraes de um lado, Cauã Prates do outro. A zaga, Jonathan Jesus e João Marcelo, ou pode pintar o Bruno Alves na vaga do Jonathan. O meu campo tem aí Rian Guilherme para jogar, tem Mateuzinho, tem Japa, tem Vitinho, Rodriguinho, será que joga? Ou Ryan Leles, tem o próprio Ney Vidiarreal, né? Não sei se já para uma condição titular neste primeiro jogo. O Fernando foi chamado porque o Chico da Costa, ele não fica à disposição ainda, foi anunciado hoje, inclusive, pelo Cruzeiro, contrato até o final de 2027. O jogador já vem treinando já com esse grupo aí alternativo e podendo ficar à disposição do técnico Tite. Então, vai ser aí um time legal para acompanhar e para ver essa turma do Cruzeiro neste compromisso diante da equipe do Pouso Alegre. E aí é aguardar então como será
essa participação. Gerson chegou e agora são só os trâmites burocráticos até que venha o anúncio oficial. A informação é que ainda não será nesta sexta-feira, porque toda a documentação precisa estar ajustada. O Gerson passou o dia aí fazendo testes físicos, exames médicos, e enquanto tudo não estiver pronto, não terá anúncio e, obviamente, não terá toda a documentação assinada aqui, lá e Gerson, né? É um trio aí para ser envolvido e tem uma questão de fuso horário. Na Rússia são, se não me engano, em São Petersburgo, na Rússia, deixa eu até conferir, 6 horas. 6 horas? 8 horas, né? São 8 horas para frente. Então, o fuso horário dificulta, mas é questão aí só de assinar toda a papelada, finalizar os exames médicos para que o Gerson possa ser anunciado, o jogador que chegou a Belo Horizonte, foi recepcionado aí por muitos torcedores, falou aqui com a Samuca TV, né? Agora sou cabuloso, e o atleta aí bem animado com esta vinda para a Toca da Raposa 2, maior contratação do futebol na América, hein? Eu estava até acompanhando uma postagem do ótimo Sec Informs, turma que trabalha muito bem. Um abração para essa galera. E aí, cadê a postagem? Estou até procurando aqui. Do Sec Informs, que foi... Pô, o Sec Informs tá postando demais coisa do Gerson, hein? Meu Deus, eu achei que eu era fã, mas o Sec Informs tá superando. Aqui, ó, a contratação do Gerson não se tornou somente a contratação mais cara da história do Brasil. Ela se tornou a maior contratação da história de todo o continente americano, superando jogadores como o sul-coreano Son do LA Galaxy. 22 milhões de euros, maior investimento da história da MLS. Foi isso que o Cruzeiro fez com esta compra aí do Gerson. Então é aguardar o anúncio oficial. Repito, não será nesta sexta-feira. Aí tem o jogo no sábado. Quando finalizar tudo, o Cruzeiro vai anunciar, né? O Cruzeiro não vai fazer nenhum mistério para que o clube possa pensar em uma possibilidade para este compromisso aí da sequência do Cruzeiro, né? Agora é acompanhar. E o Gerson, que foi uma contratação que, repito, o Cruzeiro fez baseando naquilo de, ao invés de comprar um de 5 aqui, outro de 8, outro de 7, o Cruzeiro deu um tiro que tem tudo para ser certeiro, né? Então, dentro daquilo que a diretoria estava planejando, vamos fazer um alto investimento aqui, ter um jogador de primeira prateleira, e aí é ver para a sequência como serão as coisas com o andamento, né, de janela, se vai buscar mais alguma coisa aí para frente. Por enquanto, o Cruzeiro está muito tranquilo e à vontade, quer dar chance também para alguns garotos. Então, esse é o planejamento do departamento de futebol. Muita gente me perguntou sobre Matheus Pereira. A informação é aquela última que a gente trouxe. É aguardar aí se a história vai evoluir mais para frente, né? É um desejo muito grande do técnico Tite, né? E da diretoria, que o Matheus Pereira ele assine o mais rápido possível essa renovação. Acho que tudo vai caminhar para que ele fique. Claro que tem que ajustar uma coisinha ou outra ali dentro daquilo que a gente já falou. E os próximos dias ou as próximas semanas acompanhar essa história. E sobre Caio Jorge, o jogador vai renovar o contrato com o Cruzeiro até 2030. O Cruzeiro recusou mais uma investida do Flamengo. E aí, o Caio Jorge, ele vai ter uma valorização salarial e passou a repercutir muito aí nas redes sociais. Eu até acompanhei e estamos apurando, né, para ver todos os detalhes. O Cruzeiro vai oficializar ainda
essa renovação. O Caio conversou com a diretoria, né, o staff também, e muita gente comentou, veio até uma informação do grande Vene Casagrande sobre uma questão da multa do Caio Jorge. E aí dizendo que ao final de 2026 a multa ela passaria a ser de 30 milhões de euros. E por isso a gente está tentando buscar aí uma confirmação sobre isso. As partes ainda, quem a gente consultou, né, mantendo um certo sigilo, até acho que possa ter realmente algum acordo ali com o staff do atleta, né, nessa questão da multa. O que é importante a gente dizer dessa história? O Caio Jorge está tendo essa valorização salarial, ele está muito feliz ali no dia a dia e vai trabalhar para disputar a Copa do Mundo. Então, ele está garantido aí no Cruzeiro esse ano normalmente e vamos ver os próximos, porque mesmo se isso acontecer da multa contratual é uma negociação que, se o jogador concordar com uma transferência, ela é paga à vista. Então, 30 milhões de euros, se realmente isso acontecer, o clube interessado precisa depositar o valor à vista. Para ser algo além disso, aí tem que existir uma negociação. Se, não, com o Flamengo ou qualquer outro, se realmente isso acontecer, tá, pessoal? Tô colocando aí no si porque assim que tiver a confirmação, se realmente aconteceu, se buscarmos aí, porque se as partes confirmarem, né, mesmo que buscando ali um detalhe ou outro, a gente vai trazer aqui, não tem porquê esconder um negócio desse. Então eu tô falando numa condição de hipótese que, se isso for a realidade, você tem que pagar o valor à vista para tirar um atleta com a multa. Mas 30 milhões eu vou pagar de tal forma, aí tem que ter uma negociação, aí o clube é que decide, né? E só para acrescentar um detalhe aqui, que a gente apurou, a última proposta do Flamengo, ela chegaria em 30 milhões de euros, mas com bônus. O fixo que eu apurei, 24, mais 6 milhões de bônus. Então, não seria pagamento de 30 milhões à vista que o Flamengo ofereceu. Poderia mudar depois, aí é com a diretoria do Flamengo, né? Mas a última proposta do Flamengo, e que eu falei que ficou longe dos 50, foi 24 milhões fixos, mais 6 em bônus. E isso, claro, o Cruzeiro recusou prontamente e agora é acompanhar, mas a diretoria tá muito feliz aí com essa renovação do Caio Jorge, o Caio também, e tem aí um ano que o Cruzeiro tá montando um time para brigar por títulos nesta temporada e o jogador cair nas graças ainda mais da nação azul. Tá falado, pessoal? Estamos falando de categoria de base, projetos, enfim, falamos do Palmeiras em categoria de base. O Cruzeiro aposta muito nessa molecada, né? E talvez esse começo de ano seja a oportunidade de ouro para soltar esses moleques e aproveitar vários deles nessa temporada, né? Com certeza, eu acho que o Mineiro, tem que serve para isso aí, ó, principalmente esses jogos, né? Ainda mais agora que vai começar junto com o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a tendência é priorizar aí o Mineiro com um time alternativo, com esse time, né, que vai dando ritmo pra galera toda aí, todo mundo tendo oportunidade. E a mesma coisa que a gente falou no bloco anterior, né? Com o Atlético Mineiro, eu acho que serve também pro Cruzeiro. A gente tem que ter muita calma com esses meninos, entendeu? Pra avaliação, porque é um time aí que totalmente desentrosado, uma semana de treinamento é muito pouco, gente, todo mundo com freio de mão puxado, os times aí menores já vem treinando desde novembro, a gente sabe, né, Marcos, como é que era, nossa, os caras vêm voando, filho, chega no segundo tempo, nós estamos tudo morto, mas aí sobressai na técnica, né, porque a gente, né, queira ou não... Ô, Fabrício, mas ainda assim, poxa, um time alternativo, os garotos tendo as suas oportunidades, muitas vezes é nessa hora que você consegue mostrar a sua cara, velho. Com certeza. Ó, na minha época, quando eu tive a minha primeira oportunidade, foi cheio de menino, cara. Muitos, poxa, infelizmente não conseguiram dar uma resposta nos jogos, de repente, cruciais, né? Muitas vezes é um jogo que você está sendo avaliado. Quantos garotos aqui no Atlético eu vi sendo queimados nessa hora também, sabe? De um jogo você pode ter a sua oportunidade, não ir bem, e aí te queimam, né?
E é nessa hora também que um ou outro se sobressai e mostra a sua cara. Pô, daqui a pouco eu tô sendo aproveitado com os titulares também e consegue ser jogador de futebol. Porque até agora, poxa, o pessoal ainda é um projeto de jogador de futebol, né? É agora que começa, de fato, a grande aventura do futebol profissional. Futebol profissional é uma aventura, né? Uma aventura de dedicação diária, de toda hora ter alguém no seu calcanhar querendo roubar o seu lugar. Se é um atleta do tamanho, da idade, a gente vai trazer aqui projetando para o Hulk, de 40 anos, ele vai disputar a posição com um garoto de 20, 22 anos, vai ter que treinar da mesma forma. Correr nos jogos da mesma forma. Então é nesta hora também, dessas oportunidades raras, que aparece um cara diferente, Fabrício. Não, e a ideia de jogo do Tite já vai estar ali, né? Isso vai ser muito bacana da gente ver, avaliar. E o cenário vai tá praticamente... Pô, o cenário de torcida, era tudo para ter um jogo, 20 mil pessoas. Pô, vai ter 40 mil, cara. Então, assim, é um cenário, assim, de cruzeiro, entendeu? Pra molecada já vivenciar um Mineirão aí, um jogo oficial e começando a temporada... entrando para disputar título, enfim. Ô Simões, faltou te ouvir no bloco anterior também sobre esse recomeço de temporada do lado do Cruzeiro e oportunidade para o torcedor que vai estar presente em excepcional número no Gigante da... Aliás, nós ficamos, assim, você acompanha a história do futebol há mais tempo e sabe, né? Hoje a gente vê estádio com 20 mil e fala que o público é ruim, né? E essa não é uma realidade dos estádios brasileiros dos anos 90, dos anos 2000. Jogo pra 20 mil era raridade. Hoje a gente olha pra 20 mil e fala que é ruim, né? Cruzeiro vai meter 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha pra um jogo com molecada e time reserva, Simões. Desculpa, Simões, só pra... já vai começar com a média do ano passado, né? A média foi a segunda maior média do Campeonato Brasileiro, só tá do Flamengo, 40 mil. Foi 44 mil a média do Cruzeiro. E isso, Cirilo, se não apresentar o Gerson, né? Se der a louca no Pedrinho lá e falar assim, vamos apresentar o Coringa amanhã. Aí passa dos 50, não passa? Fácil. Se apresentar o Gerson amanhã. Ô Cirilo, acho que tem duas coisas em relação à temporada do Cruzeiro. A primeira é o seguinte, vai ter que se usar muitos jovens e eu acho que o Cruzeiro tem uma mão de obra melhor quando se trata de categoria de base do que o Atlético. Tá? Eu acho que o Cruzeiro tem jogadores de mais qualidade na sua base do que o Atlético. E eu acho que isso é um ponto. O outro ponto é que a gente tem visto muita gente, lógico que não o torcedor cruzeirense, mas o torcedor rival, torcedores até de outros estados, o Gerson fez a mesma coisa pro Gabigol. Não se pode comparar Gerson e Gabigol. Não se pode comparar. São jogadores de posições diferentes, jogadores diferentes, nível de competitividade diferente, e o Gerson não é um superstar. O Gerson não é o cara de ficar, né? O Gabigol virou um superstar, virou. É um baita centroavante, se voltar a ser o que ele era, 2019, 2020, um dos grandes fazedores de gol que a gente tem no futebol brasileiro. O Gerson não. Então não dá pra comparar, não dá pra dizer que o Gerson vai ser igual ao Gabigol de forma alguma. Porque o Gerson, pra dar errado, é quase cair um meteoro na Terra. Não, mas é verdade. Pro Gerson dar errado, é quase cair um meteoro na Terra, cara. Porque o Gerson é aquele jogador que todo mundo chama de feijão sem bicho. É um craque, é um cara diferenciado. É um jogador que vai chegar e vai fazer a diferença no Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.